Hoje é quinta-feira de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora. O céu não apenas te observa, mas te convoca para algo extraordinário. Este não é um dia comum, mas o momento agendado pelo Criador para sua vitória. Uma voz profética rompe barreiras e uma palavra de autoridade ecoa em seu espírito. Efatá, abra-se. Este decreto implacável destrói muros invisíveis, desfaz correntes de dúvida e derruba argumentos que te mantêm preso. Deixe o seu Efatá e sua intenção de hoje nos comentários e comente de onde está assistindo. Havia um silêncio. Um silêncio que não era de paz, mas de ausência. Um silêncio imposto por uma barreira, por um bloqueio que impedia a comunicação, que isolava a alma. Imagine-se vivendo em um mundo onde os sons existem, mas não chegam até você. O riso de uma criança, a melodia de um pássaro, a voz de um ente querido, tudo se perde em uma névoa impenetrável. Era assim a vida de um homem na região da Decápolis, há 2000 anos. Ele era surdo e tinha dificuldade na fala, talvez fosse mudo. Seu mundo era limitado, sua interação com os outros dolorosamente restrita. Ele via os lábios se moverem, sentia as vibrações do chão, mas o universo sonoro, vibrante e cheio de significado, estava trancado para ele. E essa condição não era apenas física, ela criava muros na alma, gerava frustração, solidão, talvez até desespero. Quantos de nós vivemos em silêncios semelhantes hoje? Não necessariamente físicos, mas silêncios na alma, bloqueios que nos impedem de ouvir a voz de Deus, de nos expressarmos plenamente, de nos conectarmos com o nosso propósito. Muros invisíveis que nos cercam, nos limitando, nos sufocando. Sentimos que há algo mais, algo que deveria estar fluindo, que deveria estar audível, visível, palpável, mas que permanece inacessível. Essa sensação de estar preso, de ter algo essencial bloqueado, é o ponto de partida para a manifestação de Efatá. Ouvimos falar de Jesus, suas curas, seus milagres, sua autoridade que desafiava a lógica e as leis naturais. E aqueles que conheciam o homem surdo e com dificuldade na fala, movidos por compaixão e uma centelha de esperança, decidiram levá-lo até Jesus. Eles sabiam que se alguém poderia romper aquele silêncio, era ele. Eles não pediram uma melhora gradual, não pediram uma terapia prolongada. Pediram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Havia uma expectativa, uma fé simples, mas poderosa, na presença e no poder do Mestre. E Jesus, com sua sabedoria divina, não fez o que esperavam. Ele o tirou da multidão para um lugar à parte. Há momentos em nossas vidas que o milagre não acontece no palco, sob os olhares de todos, mas em um lugar reservado, íntimo, onde apenas você e o Mestre estão presentes. É nesse lugar de privacidade que as barreiras mais profundas são confrontadas. Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Um toque direto pessoal, focado no ponto do bloqueio. Depois, cuspiu e tocou na língua do homem. Gestos que, para a mente humana, podem parecer estranhos, mas que na simbologia bíblica e na cultura da época carregavam significado. O cuspe, por vezes, representava a transferência de poder ou cura, como no caso do cego em João 9. O toque na língua, o confronto direto com a mudez, e então, a palavra. A palavra que detém o poder da criação, a palavra que ordenou a luz a existir, a palavra que acalmou tempestades. Essa palavra foi direcionada ao bloqueio. Jesus olhou para o céu, deu um profundo suspiro. Um suspiro que talvez carregasse o peso da condição humana, a compaixão pelo sofrimento, a conexão com a vontade do Pai, e disse: Efatá. Essa única palavra em aramaico ecoou no ar e na alma do homem. Efatá, abra-se. E imediatamente a Bíblia nos diz:
Os ouvidos do homem se abriram e a língua que estava presa se soltou e ele começou a falar claramente. O silêncio foi quebrado. O som invadiu seu ser. A voz que estava aprisionada foi liberada. Efatá não foi um processo, foi um decreto. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Não foi um desejo, foi uma manifestação instantânea do poder divino. Os muros caíram. As correntes foram quebradas. O bloqueio foi desfeito. Efatá. Uma palavra pequena, mas carregada de uma força transformadora que pode redefinir uma vida inteira. E essa mesma palavra, com o mesmo poder, está disponível para você hoje. Há algo em sua vida que precisa ser aberto? Uma porta que parece trancada? Um caminho que parece bloqueado? Uma voz que parece silenciada? Um entendimento que parece obscurecido? Prepare-se, porque a palavra Efatá está sendo liberada neste momento sobre a sua situação. Muitos de nós vivemos com ouvidos espirituais surdos. Ouvimos o barulho do mundo, as vozes do medo, da dúvida, da crítica, mas a voz suave e mansa do Espírito Santo, a voz de Deus nos chamando, nos direcionando, nos consolando, essa voz parece distante, abafada. A Bíblia fala extensivamente sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Em João 10:27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Se não estamos ouvindo, talvez não estejamos seguindo plenamente. Essa surdez espiritual pode vir de muitas fontes. Pode ser o peso do pecado que nos separa de Deus, como Isaías 59:1 e 2 adverte: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça." O pecado cria uma barreira, um ruído que impede a comunicação clara. Pode ser a distração do mundo, a avalanche de informações, o constante clamor por nossa atenção que nos ensurdece para o que realmente importa. 1 João 2:15 e 17 nos lembra: "Não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." O apego às coisas passageiras pode nos tornar insensíveis à voz eterna. A surdez espiritual também pode ser resultado de uma falta de fé ou de uma fé fraca. Hebreus 3:7-8 nos exorta: "Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião, durante o tempo de provação no deserto." Endurecer o coração é fechar os ouvidos à voz de Deus, é resistir ao seu chamado, à sua correção, à sua direção. É escolher a própria vontade, em vez da vontade divina. E isso nos torna surdos para a sabedoria que vem do alto. Tiago 1:5-6 nos ensina: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento." A dúvida pode criar um bloqueio, uma hesitação que impede a voz de Deus de penetrar e a sabedoria de fluir. Além disso, a surdez espiritual pode ser uma tática do inimigo. 2 Coríntios 4:4 descreve a ação de Satanás. "O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Assim como ele cega, ele também pode tentar nos ensurdecer para a verdade, para a esperança, para as promessas de Deus.
Ele sussurra mentiras, distorce a realidade, cria confusão e ruído para abafar a voz da verdade. Ele quer nos manter em silêncio, isolados, incapazes de ouvir e de responder. Mas a palavra profética hoje é Efatá sobre seus ouvidos espirituais. E toda surdez causada pelo pecado seja removida pelo sangue de Jesus. Que o ruído do mundo e suas distrações percam o poder de abafar a voz de Deus em sua vida. E toda dúvida e incredulidade que endureceram seu coração sejam derretidas pelo fogo do Espírito Santo. E toda tática do inimigo para ensurdecer você seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Efatá. Ouça a voz do seu pastor chamando seu nome. Ouça as instruções que o céu tem para você. Ouça a canção de libertação que está sendo entoada sobre a sua vida. Ouça a confirmação das promessas de Deus. Efatá também se aplica à mudez espiritual. Não apenas ouvir, mas falar, testificar, declarar a fé, profetizar, orar com ousadia, louvar sem reservas. Muitos crentes vivem uma fé silenciosa. Têm convicções no coração, mas a voz está presa. Medo de falar, timidez, falta de conhecimento, opressão espiritual, a sensação de não ter nada de valor a dizer. O homem curado por Jesus, que antes tinha dificuldade na fala, começou a falar claramente. Sua língua foi solta. A capacidade de se expressar plenamente foi restaurada. E a Bíblia nos encoraja a usar nossa voz para a glória de Deus. Romanos 10, 9 e 10 diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A confissão com a boca é essencial. É a liberação da fé que está no coração. A mudez espiritual pode ser gerada pelo medo do julgamento ou da rejeição. Pedro, depois de negar Jesus por medo, experimentou uma espécie de mudez momentânea em seu testemunho. Mas após ser restaurado, ele se tornou um dos mais ousados pregadores do Evangelho, falando abertamente diante das autoridades. Atos 4, 18, 20. O medo silencia, mas o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4, 18. Quando entendemos o amor de Deus e a autoridade que nos foi dada em Cristo, a mudez é quebrada. Pode ser também a falta de convicção. Se não estamos firmes naquilo em que cremos, nossa voz vacila. Colossenses 2, 6, 7 nos exorta a estar enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Uma fé firmada transborda em palavras de testemunho e louvor. A opressão espiritual também pode amordaçar a voz do crente. Há forças espirituais que tentam nos intimidar, nos fazer sentir inadequados, sem autoridade para falar. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças operam para silenciar a voz profética, a voz de fé, a voz de adoração na terra. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4. Temos autoridade em Cristo para resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4, 7. Efatá sobre a sua boca espiritual. Que toda mudez imposta pelo medo seja quebrada. Que toda hesitação em confessar a sua fé seja removida. Que toda opressão espiritual que tenta silenciar a sua voz seja desfeita agora. Que a sua língua seja solta para declarar as grandezas de Deus, para profetizar vida sobre situações mortas, para orar com ousadia e fé, para louvar com todo o seu ser. Efatá, fale, declare, profetize, louve. Sua voz é uma arma poderosa no reino espiritual. Mas Efatá não se
Limita aos ouvidos e à boca. Aquele homem tinha uma barreira física que o impedia de interagir plenamente com o mundo. E há muitas barreiras que nos impedem de avançar, de prosperar, de cumprir nosso destino. São portas fechadas, portas de oportunidade, portas financeiras, portas de relacionamento, portas de saúde, portas de ministério. Você já se sentiu batendo em portas que simplesmente não se abrem, tentando avançar, mas encontrando um muro intransponível a cada passo? Isso pode gerar frustração, desânimo, a sensação de que você está preso em um ciclo de limitações. Pense na história de Pedro na prisão em Atos 12. Ele estava acorrentado entre 2 soldados com guardas na frente da porta da cela. Uma situação humanamente impossível de escapar. Mas a igreja estava orando fervorosamente por ele. E na noite anterior à sua execução planejada, um anjo do Senhor apareceu. Uma luz brilhou na cela. O anjo o despertou e disse: "Depressa, levante-se." As cadeias caíram de seus pulsos. O anjo disse: "Ponha o cinto e calce as sandálias." E ele o fez. "Ponha a capa e siga-me." Pedro pensou que estava tendo uma visão. Eles passaram pelo primeiro e segundo postos de guarda. E então chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Aquele portão, uma barreira física maciça, abriu-se por si só para eles. Efatá para a porta da prisão. A barreira física mais óbvia e sólida se moveu por si só diante da presença divina. Quantas portas de ferro estão diante de você hoje? Portas que parecem pesadas demais para serem empurradas, trancadas com cadeados que parecem inquebráveis. Pode ser a porta de um novo emprego que você precisa, a porta de uma cura que você anseia, a porta de um relacionamento restaurado, a porta para sair de uma dívida avassaladora, a porta para um avanço espiritual ou ministerial. Essas portas fechadas representam bloqueios em seu caminho. Elas podem ser causadas por circunstâncias naturais, por ações de outras pessoas, ou até mesmo por ataques espirituais que visam impedir o seu progresso. A Bíblia nos garante que Deus tem portas que ninguém pode fechar e que Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar. Em Apocalipse 3, 7, 8, Jesus diz à igreja em Filadélfia: "Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome." Jesus tem a chave. Ele tem a autoridade para abrir e fechar. E para aqueles que guardam a sua palavra e não negam o seu nome, Ele coloca portas abertas. Isso implica que a nossa fidelidade e obediência são fatores que influenciam a abertura de portas em nossa vida. Deus também promete abrir caminhos onde parece não haver nenhum. Isaías 43, 18, 19 declara: "Esqueçam o que passou. Não continuem pensando nas coisas de antigamente. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto farei um caminho e rios no ermo." O deserto e o ermo representam lugares de dificuldade, escassez e impossibilidade. Mas mesmo ali, Deus pode criar um caminho, pode fazer rios fluir. Ele pode transformar a sua situação mais árida em um lugar de provisão e direção. Isso exige que deixemos de lado o passado, as antigas frustrações e limitações, e olhemos com fé para o que Deus está fazendo agora. As portas fechadas podem gerar medo e ansiedade. O medo de não conseguir, de falhar, de ficar preso para sempre. Mas Deus nos chama a confiar nele. Provérbios 3, 5, 6 nos aconselha: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas."
Quando confiamos nele, ele endireita os caminhos, ele remove os obstáculos, ele abre as portas. Efatá sobre as portas da sua vida. Que toda porta de oportunidade que estava trancada se abra agora. Que as portas financeiras se escancarem para a prosperidade e a provisão divina. Que as portas de saúde se abram para a cura e o bem-estar. Que as portas de relacionamento se abram para conexões saudáveis e divinamente ordenadas. Que as portas do seu destino e ministério se abram plenamente. Que todo muro que impede o seu avanço caia por terra. Que todo obstáculo no seu caminho seja removido. Efatá, as portas estão se abrindo para você. Além das portas físicas e circunstanciais, há bloqueios mais profundos que afetam nossa alma e espírito. Bloqueios no entendimento. A Bíblia fala sobre ter o entendimento obscurecido ou cego. Efésios 4, 17 e 18 descreve a condição dos gentios que viviam na futilidade dos seus pensamentos. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, cuja mente é fútil. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. A ignorância e o endurecimento do coração criam um bloqueio no entendimento espiritual. Isso nos impede de compreender as verdades de Deus, de discernir a sua vontade, de crescer em conhecimento e sabedoria. Após a ressurreição, Jesus encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam desanimados e confusos, incapazes de entender o que havia acontecido. Jesus caminhou com eles e explicou as Escrituras, começando por Moisés e todos os profetas, mostrando o que a respeito dele estava escrito em todas elas. Lucas 24, 27. Mas eles só o reconheceram na hora em que ele partiu o pão. E depois que ele desapareceu, eles disseram um ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Lucas 24, 32. E mais tarde, ao aparecer aos discípulos em Jerusalém, a Bíblia registra um ato específico de Jesus. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Lucas 24, 45. Efatá sobre o entendimento. Jesus abriu a mente deles, removeu a névoa, desfez o bloqueio que os impedia de compreender a verdade. O mesmo Jesus que abriu os ouvidos e a língua do homem na Decápolis, abriu o entendimento dos seus discípulos. Muitos crentes lutam para entender a Bíblia, para compreender os propósitos de Deus, para discernir a sua voz em meio a tantas outras. Isso não é falta de inteligência, mas pode ser um bloqueio espiritual no entendimento. Pode ser a influência de ideias mundanas que competem com a verdade de Deus. Pode ser a falta de revelação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 14 afirma: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não consegue entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O entendimento das coisas de Deus requer a operação do Espírito Santo. É Ele quem nos guia a toda a verdade. João 16, 13. O inimigo também trabalha para cegar o entendimento espiritual. 2 Coríntios 4, 4, como já vimos, fala sobre o Deus desta era cegando o entendimento dos descrentes. Mas ele também pode tentar obscurecer o entendimento dos crentes, gerando confusão, engano, doutrinas falsas ou simplesmente tornando a verdade de Deus parecer complexa ou irrelevante. Ele quer nos manter na ignorância espiritual para que sejamos facilmente manipulados e desviados. Efatá sobre o seu entendimento espiritual. Que toda névoa de confusão e ignorância seja dissipada agora. Que a luz da palavra de Deus ilumine a sua mente. Que você receba sabedoria e discernimento do alto. Que o Espírito Santo te revele verdades profundas e te guie a toda a verdade.
Que toda cegueira imposta pelo inimigo sobre o seu entendimento seja desfeita. Que você compreenda claramente a vontade de Deus para a sua vida e para esta geração. Efatá, entenda, compreenda, discerna. Efatá também se aplica a outras áreas de bloqueio que muitas vezes são mais íntimas e dolorosas. Bloqueios na alma, feridas emocionais que não cicatrizam, traumas que paralisam, fortalezas mentais que aprisionam. A Bíblia fala sobre a cura da alma. Salmos 23:3 diz: Ele restaura a minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Deus deseja restaurar e abrir áreas da nossa alma que foram feridas ou fechadas por causa da dor. Isaías 61:1, profetizando sobre Jesus, diz que ele veio para curar os de coração partido e proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas para os prisioneiros. Muitas vezes, somos prisioneiros de nossas próprias emoções não tratadas, de pensamentos negativos recorrentes, de padrões de comportamento destrutivos que se originam de feridas profundas. Essas feridas podem criar barreiras em nossos relacionamentos, nos impedir de confiar, de amar plenamente, de perdoar. Elas podem nos manter presos ao passado, incapazes de avançar para o futuro que Deus tem para nós. O medo, a amargura, a raiva, a vergonha, a culpa, todos esses são grilhões que prendem a alma. Romanos 8:15 nos lembra que não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Em Cristo, somos libertos do espírito de escravidão e medo. As fortalezas mentais, mencionadas em 2 Coríntios 10:4-5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. São padrões de pensamento e crenças que se estabelecem em nossa mente, muitas vezes baseados em mentiras ou experiências negativas. Elas podem criar barreiras que nos impedem de ver a nós mesmos como Deus nos vê, de crer nas suas promessas, de experimentar a sua liberdade. Efatá sobre a sua alma. Que toda ferida emocional seja exposta à luz curadora de Jesus e completamente restaurada. Que todo trauma que te aprisiona seja desfeito. Que toda fortaleza mental que te mantém cativo seja derrubada agora pelo poder do Espírito Santo. Que o medo seja substituído por fé, a amargura por perdão, a raiva por paz, a vergonha por aceitação, a culpa por liberdade. Que a sua alma seja aberta para receber a plenitude da cura e restauração de Deus. Efatá, seja curado, seja liberto, seja restaurado. Efatá também pode ser aplicado à esfera da criatividade e da expressão. Muitos têm dons e talentos que estão bloqueados, reprimidos pelo medo, pela insegurança, pela falta de oportunidade ou pela crítica. A Bíblia mostra que Deus é o Criador e Ele nos fez à sua imagem, com a capacidade de criar e expressar. Êxodo 31:1-5 descreve a capacitação de Bezalel e Aholiabe para o trabalho no tabernáculo, dizendo que Deus os encheu do Espírito de Deus, dando-lhes sabedoria, habilidade e pleno conhecimento em todo tipo de artifício. Isso mostra que a habilidade criativa pode ser um dom do Espírito Santo. Quando a criatividade está bloqueada, sentimos uma frustração interna, uma parte de nós que anseia por se expressar, mas não consegue encontrar a saída. É como um rio represado. A pressão aumenta, mas o fluxo está impedido. Isso pode afetar artistas, músicos, escritores, empreendedores e qualquer pessoa que tenha um desejo de criar algo novo, de inovar, de trazer algo único ao mundo.
A crítica ou o fracasso do passado podem ter criado um medo que silencia a voz criativa interior. O perfeccionismo excessivo pode paralisar a ação. A falta de confiança pode impedir o início. Mas Deus nos chama a usar os dons que Ele nos deu para a sua glória e para o benefício dos outros. 1 Pedro 4, 10, 11 nos exorta: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Nossos dons devem ser usados, administrados, não enterrados. Mateus 25, 14, 30. Efatá sobre a sua criatividade e expressão. Que todo bloqueio criativo seja removido agora. Que a sua mente seja aberta para novas ideias e inspirações. Que a sua mão seja solta para criar, a sua voz para cantar, as suas palavras para escrever. Que todo medo da crítica ou do fracasso seja quebrado. Que os seus dons e talentos sejam liberados para a glória de Deus e para abençoar o mundo. Efatá, crie, expresse, inove. Agora, vamos mergulhar mais fundo no contexto histórico e espiritual daquela palavra poderosa. O incidente em Marcos 7, 31, 37 acontece na região da Decápolis, uma área predominantemente gentia, a leste do Mar da Galileia. Jesus estava entrando em território não judaico, demonstrando que a sua missão de cura e libertação não se limitava aos judeus, mas se estendia a todos que viessem a ele com fé. O homem trazido a ele era surdo e com dificuldade na fala. Naquela sociedade, a surdez e a mudez muitas vezes resultavam em isolamento social e dificuldade de subsistência. Não havia os recursos de apoio e comunicação que existem hoje. A vida era um desafio constante. O fato de Jesus levá-lo à parte da multidão é significativo. Ele estava tratando o indivíduo, não apenas realizando um espetáculo público. Havia uma intimidade e uma sensibilidade em sua abordagem. Os gestos, tocar os ouvidos, cuspir e tocar a língua, eram comuns em rituais de cura da época, mas Jesus os imbuía de poder divino. Ele não estava simplesmente seguindo uma tradição. Ele estava canalizando o poder de Deus através de ações físicas que o homem pudesse perceber, mesmo sem ouvir. O toque nos ouvidos e na língua eram atos simbólicos diretos no ponto do problema. O cuspe pode ter sido visto como um veículo de cura, talvez associado à crença judaica de que a saliva tinha propriedades curativas, mas mais importante, era um ato de Jesus. Ele não precisava de saliva para curar, mas escolheu usá-la. Talvez para se conectar com a compreensão do homem ou para enfatizar que o poder vinha dele. O olhar para o céu e o suspiro mostram a humanidade de Jesus e sua dependência do Pai. Ele estava operando em perfeita união com a vontade de Deus. Ele não curava por sua própria vontade independente, mas em submissão àquele que o enviou. João 5, 19 e 30. O suspiro pode ter sido uma expressão de compaixão, um gemido do Espírito que intercede por nós, Romanos 8, 26, ou uma manifestação da tensão entre o reino de Deus e o sofrimento humano causado pelo pecado. E então, a palavra efatá, em aramaico, a língua cotidiana falada na Judéia da época. Jesus usou a língua do povo, uma palavra direta e poderosa. Abra-se. Não comece a ouvir um pouco ou tente falar melhor, mas abra-se. Uma ordem para que o bloqueio fosse removido completamente. E o resultado foi instantâneo e completo. Os ouvidos se abriram e a língua se soltou. Ele ouviu e falou claramente. A cura foi total. A reação das pessoas foi de espanto e admiração. Ficavam maravilhados, dizendo: ele fez tudo muito bem.
Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Eles reconheceram o poder extraordinário de Jesus. Embora Jesus lhes tivesse dito para não contar a ninguém, eles espalharam a notícia ainda mais. Tamanha era a força do milagre. Espiritualmente, essa narrativa é rica em significado para nós hoje. O homem surdo e mudo representa a humanidade separada de Deus pelo pecado. Somos naturalmente surdos à sua voz e mudos para a sua glória. O pecado cria uma barreira de separação que impede a comunicação com o Criador. Isaías 59, 1-2. O mundo, com suas distrações e enganos, nos ensurdece ainda mais para a verdade. 2 Coríntios 4:4. A nossa própria natureza caída nos torna resistentes à voz de Deus e incapazes de expressar a sua natureza. Jesus, ao levar o homem para um lugar à parte, nos mostra a necessidade de um encontro pessoal e íntimo com Ele, para que a cura e a libertação espirituais aconteçam. Não é apenas participar de uma multidão religiosa, mas ter um momento a sós com o Mestre. Seus gestos, o toque, o cuspe, podem ser vistos simbolicamente como a aplicação do seu poder e da sua vida, o cuspe vindo dele, nas áreas de nosso bloqueio. Ele toca nossos ouvidos espirituais para que ouçamos e nossa língua espiritual para que falemos. Seu olhar para o céu e seu suspiro nos lembram que toda cura e libertação vem do Pai, através de Jesus, pelo poder do Espírito. É uma obra divina completa, e a palavra Efatá é o decreto de autoridade que rompe as cadeias espirituais. É a voz de Deus ordenando que o que está fechado em nós seja aberto. O que está bloqueado seja liberado. Quando Jesus abre nossos ouvidos espirituais, começamos a ouvir a sua voz distintamente em meio ao ruído do mundo. Começamos a discernir a sua vontade, a compreender as Escrituras de uma nova maneira, a ouvir as instruções e as promessas que Ele tem para nós. Nossos ouvidos se tornam sensíveis ao sussurro do Espírito Santo, à correção amorosa do Pai, ao chamado para um propósito maior. Quando Jesus solta nossa língua espiritual, somos capacitados a falar, a confessar a nossa fé com ousadia, a testemunhar do que Ele fez em nossas vidas, a louvar e adorar sem reservas, a profetizar vida e esperança, a orar com fé que move montanhas. Nossa voz se torna um instrumento para a glória de Deus, um canal para a sua verdade e poder neste mundo. Portanto, Efatá não é apenas uma palavra histórica dita por Jesus. É uma palavra viva e poderosa que Ele continua a liberar sobre a vida daqueles que creem. É o decreto divino para a abertura, para a libertação, para a restauração completa do nosso ser, espírito, alma e corpo. Quais são as implicações dessa mensagem profética para os nossos dias? Vivemos em um tempo de grande ruído e confusão. A informação nos bombardeia constantemente. As vozes do secularismo, do ceticismo, do medo, da divisão, gritam por nossa atenção. É fácil ficar surdo para a voz da verdade, para a voz da esperança que vem de Deus. Nossas mentes e corações podem ficar sobrecarregados, e a clareza espiritual se torna um desafio. A mensagem de Efatá é urgentemente relevante. Precisamos que nossos ouvidos espirituais sejam abertos para discernir a voz de Deus em meio ao caos. Precisamos que nossa língua espiritual seja solta para proclamar a verdade em um mundo cheio de mentiras. Também vivemos em um tempo de muitas portas fechadas. A crise econômica, a instabilidade política, as pandemias, os desafios sociais, tudo isso cria barreiras que parecem impedir o progresso, a segurança, a prosperidade. Muitos se sentem presos, sem saída, olhando para portas que parecem firmemente trancadas. A mensagem de Efatá nos lembra que nosso Deus tem a chave de Davi, que Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar.
Ele pode criar caminhos onde não há nenhum. Ele pode manifestar provisão em tempos de escassez. A esperança não está nas circunstâncias, mas no poder daquele que diz Efatá. Além disso, a pressão da vida moderna, as expectativas sociais, a comparação constante nas redes sociais, tudo isso pode criar feridas na alma, gerar ansiedade, depressão, insegurança. Muitos vivem com a alma ferida, com a criatividade bloqueada, incapazes de expressar quem realmente são e o potencial que Deus colocou neles. A mensagem de Efatá é um chamado para a cura interior, para a libertação das amarras emocionais e mentais, para a abertura da alma, para a plenitude da vida que Cristo oferece. É um convite para que nossa verdadeira identidade e propósito sejam liberados e expressos. Como podemos aplicar a mensagem de Efatá em nossa vida diária? Não é apenas uma palavra para ser ouvida, mas uma palavra para ser ativada pela fé. A fé é a chave que destranca o poder de Deus em nossa vida. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé age como um canal para a manifestação de Efatá. Primeiro, identifique as áreas de bloqueio em sua vida. Onde você se sente preso? Onde há silêncio onde deveria haver som? Onde há portas fechadas? Onde seu entendimento está obscurecido? Onde sua alma está ferida ou sua voz está silenciada? Seja honesto diante de Deus sobre as barreiras que você enfrenta. Segundo, leve essas áreas de bloqueio a Jesus. Assim como o homem foi levado a ele, apresente suas necessidades ao Mestre. Ele se importa, ele tem compaixão. Mateus 11:28-30 nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entregue a ele o peso dos seus bloqueios. Terceiro, creia no poder da palavra de Jesus. Creia que quando ele diz Efatá, isso é suficiente. Não duvide da sua autoridade ou da sua capacidade de romper qualquer barreira. Marcos 9:23. Jesus disse: se você pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Sua fé, mesmo que pequena, pode mover montanhas e abrir portas. Quarto, declare Efatá sobre a sua situação. Use a sua boca, que será solta pela palavra dele, para declarar a sua palavra sobre as áreas de bloqueio. Fale vida sobre o que parece morto. Fale abertura sobre o que parece fechado. Fale clareza sobre o que parece confuso. Fale cura sobre o que está ferido. Em Marcos 11:23-24, Jesus ensina sobre a fé que fala: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Suas palavras de fé, alinhadas com a palavra de Deus, têm poder. Quinto, haja em conformidade com a sua fé. O homem curado começou a falar. Pedro, depois que as cadeias caíram, seguiu o anjo. A fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Uma vez que você declarou Efatá, comece a agir como se a abertura já tivesse acontecido. Se você declarou abertura financeira, comece a gerenciar seus recursos com sabedoria e a buscar oportunidades com fé. Se declarou cura, cuide do seu corpo e creia na restauração. Se declarou libertação emocional, busque ajuda, pratique o perdão, renove a sua mente com a palavra. Sexto, persista na oração e na fé. Nem sempre a manifestação é instantânea, como no caso do homem surdo e mudo. Às vezes há uma batalha espiritual a ser travada.
Lucas 18:1-8 conta a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, ensinando a necessidade de orar continuamente e não desanimar. Continue declarando Efatá, continue crendo, continue agindo em fé, até ver a plena manifestação da abertura. Estamos entrando em um tempo de grande aceleração espiritual, um tempo em que as promessas de Deus se cumprirão de forma poderosa na vida daqueles que estão alinhados com Ele. Mas para experimentar essa aceleração, precisamos que tudo o que nos prende, tudo o que nos limita, seja removido. Precisamos de Efatá. Vamos declarar Efatá sobre áreas específicas agora, com fé e autoridade. Efatá sobre seus ouvidos espirituais, que você ouça a voz de Deus mais claramente do que nunca, que o ruído do mundo perca o poder de distração, que a voz do inimigo seja silenciada em sua vida, que você ouça as instruções divinas para cada passo do seu caminho, que você ouça as palavras de encorajamento e confirmação do céu, que você ouça a canção de libertação entoada sobre você. Efatá. Ouça. Efatá sobre a sua boca espiritual, que a sua língua seja solta para falar a verdade em amor, para testemunhar com ousadia, para louvar e adorar com liberdade, para profetizar vida e esperança sobre a sua família, a sua cidade, a sua nação, para orar com fé e autoridade, movendo o braço de Deus, que as suas palavras sejam cheias do poder do Espírito Santo. Efatá, fale, declare, profetize. Efatá sobre as portas da sua vida, que toda porta de oportunidade que estava fechada se abra agora, que as portas financeiras se escancarem para a provisão abundante e a prosperidade justa, que as portas de saúde se abram para a cura completa e o bem-estar duradouro, que as portas de relacionamento se abram para conexões divinas e restauração familiar, que as portas do seu destino e propósito se abram plenamente, alinhando você com a vontade de Deus para a sua vida. Que todo muro intransponível caia por terra. Efatá, abra-se. Efatá sobre o seu entendimento espiritual. Que toda névoa de confusão e engano seja removida. Que a luz da palavra de Deus ilumine a sua mente. Que você receba sabedoria e discernimento do alto. Que o Espírito Santo te revele verdades profundas e te guie a toda a verdade. Que toda cegueira imposta pelo inimigo sobre o seu entendimento seja desfeita. Que você compreenda claramente a vontade de Deus para a sua vida e para esta geração. Efatá. Entenda, discerna. Efatá sobre a sua alma. Que toda ferida emocional seja curada. Que todo trauma seja desfeito. Que toda fortaleza mental que te prende seja destruída. Que o medo seja substituído por fé. A ansiedade por paz, a amargura por perdão, a tristeza por alegria. Que a sua alma seja aberta para a plenitude da cura, restauração e liberdade em Cristo. Efatá. Seja curado, seja liberto. Efatá sobre a sua criatividade e expressão. Que os seus dons e talentos sejam liberados sem impedimentos. Que a inspiração divina flua através de você. Que toda barreira de insegurança ou crítica seja quebrada. Que você crie, inove e se expresse para a glória de Deus e para abençoar o mundo ao seu redor. Efatá. Crie, expresse. Efatá sobre a sua família. Que toda barreira de comunicação seja quebrada. Que os corações se abram para o amor e o perdão. Que as portas da reconciliação e da unidade familiar se abram. Que os filhos ouçam a voz dos pais e os pais ouçam os corações dos filhos. Que a presença de Deus invada o seu lar e remova toda a opressão. Efatá sobre o seu lar. Efatá sobre a sua saúde. Que todo bloqueio no seu corpo que impede a cura seja removido. Que os sistemas do seu corpo funcionem perfeitamente como foram criados por Deus.
Que a vida de Cristo flua em cada célula, tecido e órgão, trazendo restauração e vitalidade. Que toda enfermidade e fraqueza sejam expulsas em nome de Jesus. Efatá sobre o seu corpo, efatá sobre suas finanças. Que toda dívida seja quebrada e removida. Que as fontes de renda se multipliquem. Que a sabedoria para administrar os recursos seja derramada sobre você. Que as portas de novas oportunidades financeiras se abram. Que você seja próspero para a glória de Deus e para abençoar o reino. Que o devorador seja repreendido em nome de Jesus. Efatá sobre a sua vida financeira. Efatá sobre o seu chamado e propósito. Que toda dúvida ou confusão sobre o seu propósito seja removida. Que o caminho que Deus traçou para você se torne claro, que as portas para cumprir o seu chamado se abram de forma sobrenatural. Que você seja capacitado e equipado para a obra que Deus te chamou a fazer. Efatá sobre o seu destino. Estamos em um momento crucial. O céu está aberto e a palavra está sendo liberada. Mas a manifestação depende da nossa fé e da nossa resposta. Não podemos permanecer passivos diante da promessa de Efatá. Precisamos nos posicionar, crer e declarar. A história do homem surdo e mudo não é apenas um relato do passado. É um testemunho vivo do poder de Jesus para romper qualquer barreira em qualquer tempo. A mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma compaixão estão disponíveis hoje. Lembre-se do suspiro de Jesus antes de dizer Efatá. Ele entende o peso do seu sofrimento, a frustração dos seus bloqueios. Ele não é indiferente à sua situação. Ele se move em compaixão e poder para trazer a sua libertação. Não há nada grande demais para ele abrir. Não há bloqueio forte demais para ele quebrar. Não há silêncio profundo demais para ele penetrar. A palavra Efatá é um decreto de liberdade. É a ordem divina para que a vida flua onde antes havia estagnação. Para que o som seja ouvido onde antes havia silêncio. Para que a voz seja liberada onde antes havia mudez. Para que as portas se abram onde antes havia fechamento. Para que o entendimento se ilumine onde antes havia trevas. Para que a alma seja curada onde antes havia ferida. Para que a criatividade flua onde antes havia bloqueio. Tudo isso é possível pela intervenção divina, ativada pela palavra Efatá e recebida pela sua fé. Posicione-se em fé agora. Abra seu coração, sua mente, sua alma para receber essa palavra. Deixe-a ressoar em cada parte do seu ser. Permita que ela confronte e dissolva toda barreira. Permita que ela liberte o que está preso. Permita que ela abra o que está fechado. Acredite que o poder que está contido nesta palavra é suficiente para transformar completamente a sua situação. Imagine por um momento a vida do homem depois de ouvir Efatá. Ele pôde ouvir a voz de sua família, as risadas de seus amigos, os sons da natureza, a música. Ele pôde falar claramente, expressar seus pensamentos e sentimentos, compartilhar sua experiência, dar testemunho da cura que recebeu. Seu mundo se expandiu infinitamente, sua conexão com os outros foi restaurada, sua capacidade de participar da vida plenamente foi devolvida. Essa é a promessa de Efatá para você. Uma vida expandida, uma conexão mais profunda, uma capacidade restaurada de participar plenamente do propósito de Deus para você. A libertação do isolamento, da frustração, da limitação imposta pelo bloqueio. A alegria de ouvir e ser ouvido, de falar e ser compreendido, de avançar sem impedimentos. Não subestime o poder de uma única palavra divina. No princípio Deus disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Sua palavra tem poder criativo e transformador. Efatá é uma palavra carregada com esse poder. É a palavra que ordena a abertura. Se você está pronto para ver as barreiras caírem, as portas se abrirem, os bloqueios serem desfeitos,
Então receba esta palavra com fé. Deixe que ela se torne a sua confissão. Deixe que ela se torne a sua oração. Deixe que ela se torne o seu decreto sobre a sua vida. Efatá sobre cada área de sua vida que precisa de abertura. Efatá sobre seus ouvidos, sua boca, seu entendimento. Efatá sobre suas portas, seus caminhos, seu destino. Efatá sobre sua alma, seu corpo, suas finanças. Efatá sobre sua família, seu ministério, sua vida. Acredite que a partir deste momento, algo está se movendo no reino espiritual em seu favor. As barreiras invisíveis estão tremendo. As portas de ferro estão se abrindo por si só. O silêncio está sendo quebrado pela voz da libertação. A névoa está se dissipando, revelando o caminho. Não olhe mais para o tamanho do bloqueio, mas para o poder daquele que diz Efatá. Não se concentre na dificuldade da situação, mas na facilidade com que ele ordena e acontece. Não se prenda ao tempo que você esteve preso, mas à instantaneidade com que a liberdade pode vir. A história nos mostra que a resposta do homem curado foi imediata. Ele ouviu e falou. Sua resposta à cura foi a própria demonstração da cura. Nossa resposta a Efatá deve ser semelhante. Começar a ouvir a voz de Deus, a falar a sua palavra, a agir em fé na abertura que Ele está trazendo. Sua resposta é parte do processo de manifestação. Não guarde essa palavra apenas para si. Assim como aqueles que levaram o homem a Jesus espalharam a notícia do milagre, compartilhe essa esperança. Há outros ao seu redor que estão vivendo com bloqueios, que precisam ouvir que há um poder capaz de abrir o que parece impossível. Seja um canal dessa mensagem, desse poder, dessa esperança. A palavra final é de encorajamento e chamado à ação. A era dos bloqueios em sua vida está chegando ao fim. A temporada de portas fechadas está sendo substituída por uma temporada de oportunidades abertas. O tempo do silêncio forçado está dando lugar a um tempo de voz liberada e audível. O tempo do entendimento obscurecido está sendo substituído por um tempo de clareza e revelação divinas. O tempo da alma ferida está sendo transformado em um tempo de cura e plenitude. O tempo da criatividade reprimida está sendo liberado para um fluxo abundante. Tudo isso é possível pela intervenção divina, ativada pela palavra Efatá e recebida pela sua fé. Posicione-se em fé agora. Abra seu coração, sua mente, sua alma para receber essa palavra. Deixe-a ressoar em cada parte do seu ser. Efatá, que se abram os céus sobre a sua vida, que se abram os tesouros de Deus para a sua provisão, que se abram os caminhos para o seu avanço, que se abram as portas para o seu destino, que se abram os seus ouvidos para a voz de Deus, que se abra a sua boca para a sua glória, que se abra o seu entendimento para a sua verdade, que se abra a sua alma para a sua cura, que se abra a sua vida para a plenitude do que Ele tem para você. Este é o seu momento. Este é o seu Efatá. Receba-o. Creia nele. Declare-o. Viva nele. A partir de agora, as coisas não serão mais como antes. Um novo som está sendo ouvido. Uma nova voz está sendo liberada. Novas portas estão se abrindo. Um novo caminho está se tornando claro. Uma nova liberdade está sendo experimentada. Tudo porque o Mestre disse, Efatá. E o que ele ordena, acontece. Continue a ouvir a voz de Deus. Continue a falar a sua palavra. Continue a andar nos caminhos que Ele abre para você. A vida de abertura e liberdade é uma jornada contínua de fé e obediência. Mas a palavra inicial, o decreto que rompe a barreira, já foi liberado sobre você. Efatá, seja aberto. Receba e viva a sua abertura hoje. Amém.